porque a gente está um pouquinho atrasado. Então, eu já queria chamar aqui... O próximo painel é uma organização do Meio Mensagem. Eles trouxeram uma visão muito particular e muito interessante, que une duas coisas que são meio tendência, mas já não são tão tendência, porque elas já estão aí, que é o universo maker e o universo dos creators. Então, a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre a junção dessas duas coisas, com o Isaac e o Luiz Passetti, que são do MM, do Meio Mensagem. E eles vão chamar o convidado, que é o Ícaro. O Ícaro já está aí. Ah, então eu já posso chamar, né? Porque eu estava ali. O Ícaro de Abreu, que é inventor do mundo da publicidade. Vem para cá, vocês três. Preciso de mais um microfone aqui. Onde vocês quiserem. Vocês têm liberdade editorial aqui, total, hein? E eu vou passar o microfone para vocês. E bom painel. Obrigada. Eu vou começar. Fico em pé, não sei se fico em pé. Olha, você trouxe até texto para responder. Quer colocar aqui? Gente, boa tarde. Eu sou Isaac. Sou estrategista digital no Meio Mensagem. E, ultimamente, a gente tem falado muito sobre o movimento maker. E hoje a gente resolveu falar o quanto isso tem a ver com os creators, que é o que a gente está falando aqui o dia inteiro. E o quanto isso, o movimento maker, é definido pelo Chris Anderson como a nova revolução industrial. Por que isso é a nova revolução industrial e por que a gente trouxe o Ícaro aqui? Onde está nosso creator, Luiz? Agradecer a sua presença aqui. Boa noite, pessoal. Antes, a gente teria aqui a Malena para participar com a gente, para falar um pouquinho mais sobre o olhar do creator. Infelizmente, ela não pôde vir. Ela teve um contratempo, teve uma emergência de saúde. A gente agradece a Malena, mas ela pediu desculpas. E a gente segue aqui com o Ícaro. Ícaro, fala um pouquinho pra gente como você chegou até aqui. Porque hoje você está aqui para falar sobre o movimento maker. Primeiro, boa noite, né? Já passou agora, já 19 horas. Eu ia fazer a piada infame babaca, falar que eu vim de Uber, mas acho que a ideia é o seguinte. Existe uma conexão muito interessante entre o que é creator, o que é maker e etc e tal. Acho que toda essa história toda que está rodando. Acho que aqui o grande diferencial das pessoas que estão aqui são pessoas que fazem. Isso, por definição, é o movimento maker como um todo. Até 15 anos atrás, todo esse papo de creator, etc. e tal, não existia. Então, eu acho que o grande ponto e a grande sinergia onde essas duas forças colidem entre os makers e os creators é exatamente nessa forma de fazer, de querer fazer, mas não um fazer solitário. Ele é um fazer colaborativo. Porque uma vez que a gente está tateando coisas que não necessariamente a gente sabe como funciona, sem a colaboração essa coisa não acontece. Então, é nesse lugar que eu vejo que existe uma grande conexão entre esses dois assuntos. Por que a gente tem falado tanto de movimento maker? Assim, não é uma coisa nova, a gente tem várias comunidades, a gente tem um pessoal que já coloca a mão na massa há muito tempo, mas por que agora isso começou a ganhar um mainstream? Porque marcas estão se aproximando, por que a gente tem falado mais sobre isso? Primeiro pelo seguinte, eu acho que a gente tem uma... Assim, retomando não só o Anderson, mas toda a questão de sociologia, filosofia, a gente indiscutivelmente está no momento onde a gente está mudando tudo. Né? Que a gente fala do mundo líquido e etc e tal. Então, assim, eu acho que a gente está num momento onde a gente está revendo todos os valores. Não necessariamente só makers e creators, mas a gente está falando sobre empoderamento em todas as nossas relações. O movimento maker, ele gruda nessa ideia, para mim, de empoderar pessoas com relação ao fazer, mais do que qualquer outra coisa. E é por isso que eu vejo hoje tantos grupos se associando a essa mentalidade, nessa ideia de empoderar, de fazer com que as pessoas consigam ter o respeito, consigam fazer aquilo que elas realmente querem. É nesse ponto que eu vejo que existe a maior conexão. Já que a Malena não está aqui, a gente vai dar nossa opinião como creator. Tem algum creator que... Não fiquem tímidos. Seria legal. Vamos dar nossa opinião como creator no Meio Mensagem, que a gente vê que tem muito a ver com a cultura maker, é o lance de fazer com o que você tem na mão. E o quanto isso está revolucionando não só o mercado da comunicação, mas todos os mercados que precisam lidar com criação de produto, criação de tanta coisa num mundo cheio de mudanças que a gente está vivendo. E um pouco do nosso cenário ali dentro do Meio Mensagem é como que a gente cria coisas novas para provar que elas têm um valor com o que a gente tem na mão. E muitas vezes nem é o mundo ideal, né?
Eu acho que é isso que vem do maker, do protótipo, do testar, e que a gente está vivendo muito no dia a dia hoje. E tem outro ponto também, que até vou pedir para o Ícaro falar um pouco mais, sobre a questão da comunidade. Antes você tinha uma produção de conteúdo muito para vários e muito isolada, né? E uma experiência muito nossa lá é que você faz um protótipo, coloca um conteúdo no ar e você vai corrigindo de acordo com o que a comunidade vai te dando de feedback. Ou seja, hoje a gente tem uma live específica lá falando sobre cultura maker, que a gente foi moldando de acordo com os feedbacks que a gente recebia. Então, assim, nós estamos numa bolha aqui em São Paulo, mas tem gente lá do Pará que está olhando o conteúdo e para esse ouvinte tem um conteúdo potencial. Quando a gente fala de cultura maker, a comunidade é muito forte, né, Ícaro? O conceito de open source, a comunidade. Fala um pouquinho mais sobre isso para a gente. A gente estava conversando até um pouco antes de entrar aqui e tentando fazer essas associações e no final das contas eu acho que é meio absurdo tentar a gente colocar dentro de uma caixinha cada coisa, tipo, o creator fica aqui, o maker fica aqui, o criativo. Não, essa coisa está muito líquida mesmo e acho que todos esses conceitos se contribuem. É nesse momento que eu vejo que a colaboração, a gente não tem mais uma coisa tão hierarquizada. Está tudo muito solto, tudo é possível de tatear. Então, a hora que eu vejo um cara quando está construindo, por exemplo, linguagem para a relação de YouTube, etc. e tal, são pessoas que estão experimentando. Não tem uma fórmula pronta. Não é definitivamente o mesmo modelo que a televisão usava. É um outro processo. É de duas mãos, né? Como você estava apontando. Então, essa relação de colaboração faz com que outras experimentem, essas pessoas validem essas experimentações sejam absorvidas pelo processo, você tenta de novo, não deu certo. Então, assim, o que é muito legal da colaboração é que a cultura do erro ela é muito válida. Diferentemente das outras relações hierarquizadas, que quando você erra, você é um idiota. Então, acho que isso é uma grande mudança que a gente tem para com todas as relações que a gente está tendo hoje na sociedade. Não só de fazer um filme e necessariamente ser um creator, mas com tudo, a gente pode errar. Acho que tem uma abertura para a cultura do risco, né? Acho que usando um pouco de metalinguagem, o evento que a gente está hoje e toda a história do Pix tem a ver com essa comunidade, né? Quando você tem os creators ali isolados, produzindo conteúdo, e aí eles começam a se enxergar como comunidade, um vai tendo como referência, e hoje a gente está aqui discutindo um ecossistema de ponta a ponta, né? Falando em mercado publicitário, o Ícaro tem experiência nisso, e como o mercado publicitário adora abraçar modas, etc. Não é uma crítica, gente. Conta um pouco da sua experiência com o mercado publicitário abraçando esse universo para criar projetos inovadores. E não só o mercado publicitário, as marcas também, né? As marcas estão percebendo que ou você abraça a cultura do erro, do fail fast, ou você não cria nada novo nesse mundo cada vez mais rápido e mega segmentado. Você trouxe um dos cases que você trabalhou? Trouxe. Aí no finalzinho, que é legal de contar. Vai deixar para o final. Vai deixar para o final? Então, ai, meu Deus, eu dei spoiler. Eu acho que tem um pouco de relação assim. Todo mundo está se reinventando, inclusive a agência de propaganda, inclusive as marcas. A gente, dentro da agência de publicidade, pausa, né? Hoje eu estou dentro da IBM, que é uma coisa um pouco mais mista, não necessariamente uma agência, mas dentro da agência, ela sempre teve essa ideia de que eu sou o detentor da verdade e as coisas funcionam desse jeito. As metodologias são essas, eu tenho uma dupla de criação que necessariamente tem a melhor ideia do mundo e ninguém participa desse processo, né? Então, acho que na hora que... E isso é uma coisa que está mudando bastante. Hoje, a hora que a gente vê clientes vindo lá de fora e falando, mas vocês não vão fazer um design thinking comigo? E isso tem batido muito, assim, de falar, peraí, mas como é que isso funciona no final do dia? Porque, em tese, eu esperava falar, estou com dor nas costas, passa uma semana e fala, olha, você tem bursite, né? E aí, o meu ombro está doendo por causa disso. Hoje não. Eu acho que isso é muito louco, porque hoje o próprio cara que está com um problema, ele participa do processo junto com o médico. Não existe mais o detentor da verdade absoluta. E esse processo que a internet permitiu hoje, com que a gente... Não necessariamente alguém é o detentor mais da verdade, de que isso é um processo de troca, é por essa relação que eu vejo hoje a agência
patinando bastante, tentando fazer uma coisa diferente e tentando construir métodos e metodologias em geral que tentam abraçar mais partes do processo. E aí, por isso que tem essa explosão de hoje, menos brainstorm e muito mais design thinking. Sabe? Só colocar um ponto aqui, a gente está falando de agência, mas eu acho que também tem um ambiente propício à cocriação, como a gente está colocando aqui, muito positivo, né? Que você começa a sentar... A gente passou o dia aqui ouvindo sobre os creators, trabalhando com as marcas, e aqui no nosso caso, existe também um lado muito positivo de abertura e de cocriação e da cultura da prototipagem, que vem do cliente... Chega na agência e no fim está todo mundo criando junto. Deixa eu só pegar um gancho e falar um pouquinho sobre o impacto no consumo. Quando a gente fala de cultura maker, a impressora 3D sempre é citado como exemplo, né? Até no livro do Chris Anderson, ela toma esse protagonismo. O quanto que a gente pode falar de impacto no consumo no médio prazo, né? De eu poder produzir meu próprio conteúdo em casa, o quanto a gente está perto ou não desse cenário, Ícaro? Olha, eu acho que a gente vive a era dos inventores. Mais do que qualquer outro momento. Aí é uma suposição, minha hipótese, mas para mim o momento que a gente vive ele é meio o renascentismo, sabe? A gente está revendo todas as coisas. Então, aonde eu vejo que tem um impacto é que pela primeira vez na história eu não preciso necessariamente da indústria para resolver um problema que eu tenho. Eu posso resolver esse problema. E é nesse momento que eu acho que a gente começa a germinar um terreno onde coisas incríveis começam a acontecer. Isso é a ideia do computador. É isso que aconteceu com relação à internet. Eu acho que... Porque nesse momento... Aí você fala assim, como é que a economia muda? Uma vez que todo mundo é capaz de fazer algo diferente, não necessariamente a gente precisa ir com aquela ideia ludista de vamos quebrar as máquinas, porque necessariamente sempre é o oposto. Quando vem o novo... Novas coisas acontecem, e não a gente necessariamente... O medo é um problema. O risco, esse medo do risco, sempre... Né, no final das contas, talvez o medo seja o grande sentimento que nos move. Mas eu acho que o grande ponto dessa história é que, pela primeira vez, a gente resolver os problemas que a gente tem. E aí, na comunidade, a gente consegue falar, poxa, nossa, eu tenho o mesmo problema que você. E aí, quando isso acontece... inicia-se sabe? Aí você rola a pedrinha em cima do morro e essa bola fica monstruosa. Eu ia falar do movimento de faça você mesmo, tipo, quanto de conteúdo tem das pessoas ensinando a, sei lá, colocar um quadro ou coisas muito simples, tipo, de transformar. A gente estava conversando essa semana, tinha um case de Hario. É Hario? O nome da... Sim, uma marca japonesa, né? É uma marca japonesa de filtro. E a comunidade maker, quem é fã da Hario, tinha um problema no moedor de café que ele travava por conta de uma peça. E aí a própria comunidade de pessoas que gostavam dessa marca desenvolveu uma peça para consertar esse problema, que era simples, e os designers disponibilizaram isso online para quem tivesse impressora 3D podia produzir isso em casa. Antes que a própria Hario desenvolvesse, sei lá, um modelo que consertasse esse problema. E isso é muito poderoso, né, do ponto de vista de consumo. É um produto sendo alterado sem nenhum controle da marca por pessoas que gostam daquilo e precisavam melhorar aquele processo, né? Nesse universo, qual é o papel de uma marca quando a gente está falando desse universo de alteração, de hackear, né? Ou seus outros vão hackear. Qual é o papel da indústria aqui? Assim, a gente falou um pouquinho antes sobre o Agile, mas qual é o papel dela nesse diálogo? Eu acho que o principal papel das marcas como um todo é ouvir, mais do que querer dizer. E acho que isso é uma coisa humana meio bizarra, né? A gente sempre, né? E aí voltando, provérbios chineses de 1000 e lá, a gente tem uma boca e 2 ouvidos. Acho que quando a gente escuta mais, a gente consegue fazer coisas mais coerentes. Quando a gente fala só, e até uma coisa engraçada, porque colaborar é ouvir, colaborar não é falar, né? Então eu vejo muito o papel das marcas hoje sendo muito mais os mecanismos que estão tentando escutar aquilo que é possível para ver aonde estão acontecendo. Do ponto de vista mais pragmático, o que eu vejo a marca fazendo hoje, ali tem um agrupamento, tem um cluster acontecendo alguma coisa com relação ao meu produto. Puta, eu me aproprio disso, porque até é o lugar de fala dela, né? Assim, é a marca, é o produto dela, e ali ela consegue trabalhar alguma coisa em relação. Eu vejo muito como a capacidade de ouvir mais do que falar. Muito mais resignado do que necessariamente ativo. Mas ainda são poucas as marcas que conseguem fazer isso com propriedade, né? De ouvir
e não o lance de você ouvir um nicho ou uma comunidade que você quer conversar, que tem a ver com você, sem se apropriar daquilo de forma indevida. São poucas. A gente está conversando um pouco antes, olhando para o ecossistema de creators, né? A gente tem a personalidade, né? A essência do creator, o conteúdo que ele faz está muito ligado a ele, é muito caro, é uma coisa muito preciosa nesse ecossistema. E o fato dele estar ali colocando a personalidade dele tem muito a ver com o fato dele ser maker também. E a gente está discutindo hoje aqui sobre uma indústria, um processo de profissionalização, canais gigantes, né? Empresas que não existiam até então. Qual que é o equilíbrio entre você ser maker, como um produtor de conteúdo, ser maker, manter sua identidade e aderir a uma nova indústria, a um processo de profissionalização sem pasteurizar? Eu acho que, para as pessoas mais jovens, eu acho esse processo mais simples. Para as pessoas mais velhas, eu acho um processo mais complicado. A gente tende, né, o fato de eu estar aqui, de uma certa forma, eu performo uma coisa que não necessariamente eu ali, agora que for conversar com alguém lá fora, serei. Então, assim, a marca sempre haverá o controle do processo de algum jeito. Eu acho que não necessariamente isso é uma coisa ruim ou boa. Eu acho que ela não pode ser nociva, mas não necessariamente ela é uma coisa ruim. Então, eu vejo as coisas um pouco desse jeito. Eu tenho uma provocação, que é o lance do... A gente está falando de profissionalização do mercado de creators. E, geralmente, a gente vê o maker associado ao amador. É o cara que faz alguma coisa porque ele ama muito. Puta, eu vou desmontar esse ventilador aqui da minha casa, eu quero saber como funciona. E não é necessariamente isso. Não é gambiarra, né? Não é uma gambiarra, não é isso que o maker significa. É uma mudança de processo. A provocação é o seguinte: o creator, quando ele se profissionaliza, e a marca, e aí, né, a marca ou empresa... O lance maker é manter a sua alma amadora no sentido de ser curioso, de hackear as coisas. Como isso aqui funciona? Vídeos de ASMR, por exemplo. Gente, a primeira vez que você olha, você fala, o que é isso? Como que eu entendo isso? Como que funciona? Por que as pessoas estão assistindo isso? Ou, dia desses, no Instagram tem muito vídeo de, além dos slimes, tem vídeo de... É um ASMR, um tipo de ASMR que as pessoas comendo. Barulho das pessoas comendo diversos tipos de comida. Como que uma marca ou um creator se mantém amador, aberto para o que é novo. E não se fecha de tipo, eu já sei tudo, já me profissionalizei e não faço mais tal coisa. Eu acho que a palavra, sem dúvida alguma, é a curiosidade. A curiosidade talvez seja o maior motor dessa história. Tem uma máxima do movimento maker que é bem interessante, que ele fala o seguinte, que se você não sabe como funciona, você não pode ter. Gosto desse tom incisivo um pouco, mas aonde que acho que essa frase quer chegar? O fato de você não saber como funciona significa que você não explorou quais são as possibilidades que aquilo é capaz de fazer. Porque no final do dia, acho que o grande momento que você de fato é criativo é quando você está fazendo. E aí acho que vale um pouquinho, eu sei, voltar de uma forma um pouco acadêmica, assim, mas a academia por si só, ela nunca valorizou muito essa questão do fazer. A gente no moderno, assim, a ideia moderna é do pensar, não é uma ideia do fazer. Sendo que é muito louco, porque na hora que você vai lá e vai fazer o seu mestrado, seu doutorado, você na verdade faz e analisa quais são as questões que foram levantadas ali para você chegar numa conclusão. Então, por algum momento da história, o fazer, ele, sei lá, talvez pela questão do artesão, de ser uma coisa até subjugada e colocada como uma coisa não importante. Sendo que, na verdade, é o contrário. O grande momento do processo criativo é quando você põe alguma coisa para rodar. Não é ter a ideia que é a coisa, é levantar a ideia que é a coisa. E eu acho que é isso que conecta esse momento do creator e do maker numa coisa só. Eu preciso entender como o processo como um todo funciona para que dentro do processo eu de fato entenda como ele funciona e deixe de ser só uma ideação, deixe de ser só um PPT e passe a ser alguma coisa que possa provocar e resolver a vida de muitas pessoas. Tem um ponto interessante aqui, eu estava até conversando mais tarde com o Ruivo que está aqui, sobre a volta para a gente olhar o mundo offline. A gente está falando tanto de digital, tanto de online, e no fim a gente consome offline. Quando você se propõe a buscar criatividade e se alimentar de criatividade, você está olhando muito para o offline. Tem um pouco dessa riqueza também do contato, do material, né? Tem essa imersão criativa, né?
Tem, eu acho que a questão do fazer, que é essa coisa que... Essa da bricolagem, sabe? Da minha mãe, por exemplo, minha mãe faz patchwork, minha mãe faz mosaico. Existe um resgate, existe uma necessidade da materialidade. Pra gente, né? Eu acho que a gente aqui, se olhando no olho e sentindo, a nossa relação sempre será outra. Ela é mais profunda. Seres humanos precisam desse processo. Acho que talvez porque a gente cresceu assim. Se a gente fosse criado lá na escolinha pela tia e a tia fosse uma tela, talvez seria diferente. Mas hoje, não. A gente precisa desse contato, a gente precisa de sobrancelha, né? Então, eu acho que trazer essa materialidade e não só essa coisa da ideação, porque eu vejo muito a questão do digital como um processo de ideação. E ela é uma situação perfeita. O fazer não é uma situação perfeita, porque tem erro, porque dá merda. E eu acho que isso que é a coisa importante do processo. Conecta a gente com a realidade. O que é... A gente falou, você estava falando o que é ser maker. Eu gosto de dizer que todo mundo é um pouco maker, porque alguma coisa você faz e cria e inventa. Ser maker é o quê? Não é só programar, porque as pessoas geralmente... Inclusive eu tenho um medo muito grande disso, né? É uma barreira você ter que saber programar para ser maker? Desculpa, Isaac, até... Não, é isso, de tipo, não saber programar, não ter uma impressora 3D em casa. Você começa a falar com o maker, ele tem um lado muito apaixonado. Então o cara já começa a falar de Python, de Arduino e tudo isso. Elétrica. Você fez um curso de elétrica. Eu fiz. Eu fiz o curso de eletrônica faz 2 anos, fui fazer tech. Mas aí era mais uma tara mesmo, assim. Não necessariamente que precise, porque... Sei lá, eu tenho um exemplo muito boboquinha, assim, sobre o tentar descobrir como as coisas funcionam, que não necessariamente isso veio da eletrônica, etc. e tal. Alguém sabe como é que, de fato, funciona, por exemplo, o vibrador do celular? Não só do celular, tá? Todos funcionam igual. Mas... Vibradores em geral. Vibradores em geral, tá? Mas assim, parte de uma coisa muito boboca. E o dia que eu me dei conta disso, eu falei, cara, que coisa brilhante. Porque é um erro. Não é uma coisa que, com certeza, o cara que instalou isso foi um erro. Na verdade, não passa de um motor. Imagina um motor com uma hélice. Mas imagina você quebrar um lado da hélice. O que acontece é que, se ele girar só com um dos lados, o que acontece com o motor? Ele vai ficar meio que assim. Se você miniaturiza e coloca dentro do celular, essa trepidação que ele faz é como se fosse uma hélice sem uma delas. E você fala... Eu sei que é meio boboca, mas pra mim é tipo, uau, saca? Eu alcancei outro universo, eu entrei pelo portal, porque eu entendi com uma forma muito boba uma coisa que está hoje muito mais distribuída do que a gente imagina. Então, assim, se não for... Para mim, isso claramente é um processo do erro onde eu encontrei uma solução. Sei lá, o micro-ondas, que ninguém tinha também essa ideia, não foi feito para isso. Então, assim, quando você erra, quando você está sujeito, quando você quer experimentar o processo para chegar num fim, ali tem muitas ideias. Esse lugar é o lugar do maker, esse lugar, para mim, é o lugar do creator. Só antes da gente mostrar o que você trouxe aqui, você falou que é um exemplo boboca, mas eu acho que tem algumas premissas aí, né? Primeiro, observar e questionar uma coisa tão usual para a gente, como que isso funciona? E depois muda toda a sua perspectiva sobre um vibrador, né? Em geral, um vibrador em geral, mas assim, da tecnologia, né? Muda toda a sua perspectiva, né? Tenho certeza que todo mundo aqui a próxima vez vai falar... Pena que vão lembrar de mim, né? Já é um momento muito... Mas uma coisa que eu acho que também é interessante, assim, que é legal do momento... Por isso que eu fico batendo muito nessa questão do fazer... A gente tem uma ideia de que ter a ideia é um lugar só onde você tem que trabalhar com a sua abrangência do seu cérebro, sabe? Então eu exploro o máximo possível de possibilidades, abro. Só que aonde vai essa abertura, né? E aí essas metodologias que vieram aí com o tempo, tanto de hacks, de agile, de design thinking, é de que em algum momento você precisa convergir. Quando você converge, que é o momento do fazer, você abre de novo depois no final dele. Então você fica nesse momento dessa onda de que abre e fecha o tempo todo, e isso sim é um lugar muito mais criativo do que simplesmente você abrir e ficar esperando uma resposta divina para poder chegar numa ideia. Então assim, o fazer te provoca, ele é mais ágil, ele funciona de uma forma melhor. O que eu sou apaixonado pelo movimento maker é isso, o quanto você usa o erro ao seu favor, né? E o criar conteúdo é isso. Quem cria conteúdo
diariamente sabe que é muito mais erro do que acerto. E aí você descobre alguma coisa, tipo, vou investir nisso aqui. E o quanto o erro pode ser positivo, né? Onde que a gente encontra? Como que eu faço para ter mais acesso a esse universo? Tem os Fab Labs, tem espaços de criatividade maker. Como que a gente faz para... Bem, hoje a internet ela é recheada de coisas de como fazer, né? Acho que isso é uma coisa muito legal. Mas aqui, por exemplo, em São Paulo, você tem espaços, por exemplo, como o Garoa Hack Club, que é aqui em Pinheiros. É só chegar lá. Você quer fazer alguma coisa, o cara te ajuda. Você tem hoje, na cidade de São Paulo, uma estrutura com diversos Fab Labs. E, para quem não sabe direito o que é isso, é uma ideia, é um projeto montado lá pelos caras do MIT, onde você tem um microcentro de produção com quase todas as coisas. Então, você vai ter uma cortadora linear, você vai ter impressora 3D, você vai ter lugar para poder, ferro de solda, etc. E a outra coisa que é onde talvez esteja essa nerdice toda, assim, você falar, poxa, onde que está os bits and bytes? É porque algumas coisas aconteceram também nesse meio tempo, junto com a evolução de impressoras 3D, etc., que são os hardwares livres, que são os Arduinos da vida e etc. Não sei se vocês já tiveram contato com isso. Que antes, você tinha que, para você montar uma placa e fazer alguma coisa acontecer, era rocket science mesmo, assim, você precisava ser um engenheiro eletrônico. Hoje não. Hoje você compra um kitzinho do Arduino e, para quem brincou de Lego, consegue imediatamente fazer alguma coisa. E, para mim, foi aí que isso me seduziu. Sei lá, hoje, por exemplo, eu tenho em casa um negócio, por exemplo, eu fico com dó porque meu cachorro não come à tarde, só come de manhã à noite. Aí eu falei, putz, cara, como é que eu resolvo isso? Então eu vou lá e dou uma comidinha pro cachorro à tarde. Isso foi a coisa mais boba do mundo, porque eu só tive que juntar um motorzinho com um Arduino. Ponto. Não tem que fazer nada disso. Tinha outra viagem minha lá que eu comecei e falei, poxa, acho que todo mundo lá, eu moro numa vilinha e eu queria que todo mundo tivesse alface, cebola para todo mundo, assim, né? Tipo, aquela coisa bem, né, socialista, assim. E aí eu queria que todo mundo tivesse esse processo. Só que como é que eu rego esse negócio todo dia? Porque eu me dei conta que se você não rega todo dia, morre, né? Então, assim, aí eu fui lá, coloquei na torneirinha, coloquei um solenoide e aí todo dia ele libera 2 vezes ao dia uma vazão X de água. Então, assim, como é que você... E aí que está o negócio legal. Essas coisas rotineiras que a gente tem, que talvez poderia sobrar mais tempo, para mim se transformou num grande lugar de criatividade, onde eu posso resolver problemas do dia a dia, eu posso dividir esses problemas que eu resolvi com outras pessoas, porque eu acho que também pode resolver problemas de outras pessoas. Eu acho que... O conceito de comunidade é a essência. Aqui, a Prefeitura de São Paulo tem alguns Fab Labs que são gratuitos também na cidade de São Paulo. Tem isso. Tem, acho que agora tem 4 aqui em São Paulo, se não me engano. Você quer mostrar pra gente o que você trouxe, até pra gente amarrar um pouquinho os conceitos, materializar? Vamos lá? Tá, né, eu acho que talvez o que seja interessante um pouco contar, assim, eu fiz um projeto um tempo para trás aí agora, que é um boné que não deixa o caminhoneiro dormir. A gente passou por uma ideia de que é uma profissão regulamentada que mais matava gente, né? Então, como é que a gente podia fazer? E aí eu vou dividir com vocês, porque assim, acho que a grande coisa legal do boné é que foi no meio do caminho que a gente descobriu de fato como ele poderia ser possível. Inicialmente a gente falou, vamos resolver isso daqui? Beleza, eu tenho um eletroencefalograma portátil, eu sei que isso não é comum, tá? Mas assim, eu tinha um eletroencefalograma portátil em casa, tinha feito uns estudos de sono e falei, como é que eu identifico que o cara de fato está dormindo? Com o eletroencefalograma funcionaria. E aí eu resolvi essa ideia e ela funcionava. Só que, e no dia a dia? Eu vou trocar a pilha 3 vezes ao dia? Não, eu não vou trocar a pilha 3 vezes ao dia. E, na verdade, o grande momento do boné foi quando a gente começou de forma colaborativa a discutir com outras pessoas e a ideia veio de um outro cara que ele falou, Ricardo, por que você não mapeia o movimento da cabeça quando o cara está dormindo? Eu falei, cara, eu acho que todo mundo dorme meio igual, né? Todo mundo dá aquela pescada. E aí eu falei, vamos mapear as pescadas? A gente mapeou as pescadas, colocou isso para rodar e, de fato, funcionava. Beleza, as pescadas funcionavam. Mas e a bateria? Como é que isso funcionaria? E o que é legal dessa solução é que a gente conseguiu fazer com que o boné se transformasse quase como um controle remoto. Quando você põe o boné, ele liga. E aí ele fica usando miliamperes. Ele usa bem pouquinho, é quase um controle remoto. E aí ele só gasta energia se de fato você indicar que está entrando num estágio de fadiga. Então, a hora que você começa a baixar a cabeça, é o momento que ele vai acender a luz, tremer e tocar.
que é isso que gasta a bateria. Então fez com que, ao invés de gastar e você trocar 3 vezes a bateria durante o dia, você poderia gastar 30 dias sem ter que trocar a bateria, sem ter que recarregar. Então, foi no processo que as coisas descobriram. E assim, aí vale um pouco dessa... Aí tem a minha noia de querer descobrir. Esse aqui é o primeiro monstro que eu fiz, assim, todo com base prototipável. Então, isso aqui é um Arduinozinho, né? Aí eu tenho aqui uma bateriazinha, mas quando eu fiz o primeiro protótipo, e aí eu acho que é uma coisa maravilhosa do fazer, porque a hora que você vê, a hora que o Frankenstein aparece e que ele levanta, não tem mais como controlar o Frankenstein. E aí é um momento onde todo mundo se conecta. Ninguém se conecta desse jeito com o PowerPoint, entendeu? Então eu acho que esse é um grande momento, é onde todo mundo quer fazer parte e acha um negócio legal. Pô, a gente fez o primeiro modelinho, poxa, tem aqui um negócio para poder recarregar a bateria, tem uma bateria, 2 sensores, um giroscópio e um acelerômetro, que é o que tem dentro de todo celular, colocamos na cabeça, putz, primeira vez que a gente experimentou, falou, cara, que coisa incrível, porque em tese, quando ele era o protótipo, eu só tinha feito para quando você baixasse 22 graus a cabeça, ele reconhecesse. Então, esse daqui foi o primeiro monstrinho, não está funcionando, peço desculpa, que já foi um já projeto para Ford, não foi? Foi um projeto para Ford, um projeto que, eu nunca imaginei dentro de uma agência de propaganda ter uma patente. Isso para mim foi a coisa mais incrível da minha vida, assim, porque e aí foi o momento onde eu comecei a falar assim, poxa, que legal, acho que eu posso ser um inventor, né? E eu acho que isso, inventor e poeta é um negócio difícil, né? Porque você não se auto-intitula, você é meio arrogante, né? Então, assim, vocês têm que esperar alguém falar, oh, você é um inventor, né? Fiquei mó feliz, né? Depois dessa palestra aqui, acho que eu posso falar agora. E aí, e aí esse daqui é o boné que funciona. Bem, eu vou tirar o boné, mas basicamente ele funciona. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Vou colocar de novo, que é o seguinte, a hora que você põe, ele calibra. Não sei se vocês escutaram. Então ele calibra no 0. E aí eu posso fazer qualquer tipo de movimento. Mas se eu fizer algum movimento que indica, ele dá uma tremidinha aqui, toca o barulhinho e acende a luzinha. Entendeu? Se eu faço esse mesmo movimento aqui, por exemplo, para a sombra, ele também identifica. Tirar os falsos positivos disso foi a grande treta, porque em tese eu tenho que continuar funcionando e ele não pode ficar apitando toda hora. Por isso que o trigger só do ângulo era um negócio que não funcionaria. Então ele fica o tempo inteiro analisando 3 variáveis, que é a angulação que eu estou, a aceleração que desloca a minha cabeça e a velocidade com que eu faço isso. Ele fica o tempo inteiro fazendo essa análise. E aí, por exemplo, uma coisa dos testes que foi muito legal, que foi o seguinte, a gente descobriu, por exemplo, que quando você boceja, você faz o mesmo movimento quando você está dormindo. Então, você faz... E aí isso é uma coisa muito legal, porque não foi um insight que a gente teve, foi a própria programação que falou, olha, as pessoas bocejam, começam a... E agora tem um monte de gente bocejando, eu adoro quando isso acontece. Então, bem, eu imagino que devo também estar... E como que foi o envolvimento? Chama SafeCap. SafeCap. Como que foi o envolvimento da marca nesse processo, né? Não. Porque foram idas e vindas, assim, todo. Como que foi? Bem, eu falo uma coisa que também assim. Ontem eu estava lá no festival do clube lá e a gente também estava falando e as pessoas falam assim, mas poxa, isso daí foi um briefing? Não, óbvio que não foi um briefing, entendeu? Óbvio que alguém. Por isso que eu falo que essa ideia de partir de uma urgência e você exercitar um negócio e tentar fazer aquilo é muito satisfatório. De fato, se a gente não tivesse pego isso num grupo pequeno e tentado fazer, isso não teria acontecido. Você tem que colocar para fora alguma coisa que é mais do que necessariamente te pedem. Eu vejo muito isso do movimento maker. E nesse processo da colaboração, as pessoas se retroalimentam de uma vontade, de um querer fazer. E isso, para mim, talvez seja o grande ponto que tenha feito com que isso, de fato, tenha virado. Isso virou uma patente. Hoje é uma patente que está com a Ford. Eu cedi 100% dos direitos para eles. E aí todo mundo virou assim, mas quanto você ganhou com isso? Porra, ganhei nada, cara. Salvou uma vida. Só salvar uma vida está mais do que resolvido, né? Então, eu acho que parte por essa ideia. Colaborar, distribuir, dividir, porque aí a gente vai para um lugar muito melhor, acho que enquanto sociedade. Nosso tempo já está quase acabando. Só pegar para a gente concluir e pegar um pouquinho do conceito de hacker, né? O que a gente pode sair daqui hoje levando como aprendizado? Não necessariamente eu quero mexer com o Arduino, não necessariamente eu vou ter a paciência de ficar testando, como vão ter outros apaixonados, mas o conceito de hackear, de mudar estruturas e de se conectar.
É isso. Acho que a ideia maker é empoderar as pessoas por um fazer colaborativo. Talvez essa seja, para mim, a grande definição desse processo. E se tiver que sair daqui, não importa o que vocês façam, mas que vocês façam e com os outros. Que acho que isso talvez seja a grande saída para a gente enquanto sociedade. Obrigado, viu? Valeu, Ícaro. Obrigado, gente. Muito obrigado, hein? Vamos lá, pessoal. Gente, eu adorei esse boné. E o mais legal é que ele é bonito, né? Porque tem várias traquitanas que são funcionais, mas não são belas, assim. E a curadora do evento ganha boné? Não. Ah, ok, que risada, nossa. Já ficou claro. Muito obrigada, Ícaro. Me empresta. Maravilhoso. Meninos, obrigada. Foi muito gostosa essa conversa. Adorei.